Show de bola, papai chama. Vem aprender teste unitário nessa aula. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento aqui da nossa landing page aqui, nossos produtos aqui. A gente já fez a parte de produtos, os detalhes, já fizemos o carrinho funcionar e agora a gente vai vir aqui para a parte do review. E dessa vez a gente vai fazer uma abordagem diferente. Ao invés da gente fazer tudo primeiro, depois componentizar, a gente vai fazer um processo que a gente chama de TDD, que é Test Drive Development, ou seja, o teste guiado, o melhor, desenvolvimento guiado por testes, tá? Que é bem temido aqui no front-end, porque na realidade muita gente não sabe fazer teste, ok? Do mesmo jeito no back-end também, às vezes a galera não sabe fazer teste e não sabe como atuar. Então, como eu vou fazer o teste aqui no front-end e o TDD? Primeira coisa de tudo, a gente tem que entender que o nosso projeto precisa de um test runner, tá? Se você fez junto comigo a estrutura de teste, possivelmente você já tem um VyTest aí instalado, tá? Ele vai ser a nossa lib para ser o nosso test runner, e aqui a gente tem o teste utils aqui, view test utils, para a gente testar as coisas em view. Por quê? Para a gente testar um componente, a gente precisa renderizar isso, né? Como é no front-end, a gente precisa de um browser ali que vai simular, né, a estrutura de um browser. Então, esse view test utils vai fazer essa parte junto com o VyTest, tá? Existem outras maneiras, né? Tem test library, o VyTest está aprimorando algumas coisas aí para fazer, mas a gente vai fazer com essa estrutura default primeiro e depois a gente pode ir avançando, tá? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai perceber é o que eu quero testar. É a primeira pergunta. Você tem que entender o que você quer testar. Ah, meu código tem teste, mas o que você quer testar? Então, aqui eu vou fazer aqui o meu componente de review, e esse componente de review ele vai ter que ter o nome da pessoa, né? Quantas estrelas ela colocou e uma descrição. E então, o meu teste no meu componente vai ser testar essas coisas, entendeu? Testar se eu passar o número de estrelas, ele vai renderizar da maneira correta, se eu passar tal coisa para ele, ele vai renderizar da maneira correta. Então a gente vai tentar fazer essa coisa aqui funcionar. Primeira coisa é rodar os testes. Então vamos ver o seguinte: se eu rodo o comando npm run test unit, teste unitário em tese, ele fala que tem um erro aqui, né? Na realidade não é bem um erro, ele só está falando que não tem arquivos de testes encontrados. Show de bola. Se eles não encontraram esse padrão, é por causa do seguinte: a gente não tem teste aqui no nosso código. Vamos adicionar então um primeiro caso de testes. Vou vir aqui, vou criar uma pasta. Por padrão, normalmente a galera coloca assim, tá? Underline, underline, testes, e cria os testes. Mas pode ficar em qualquer lugar, tá? Eu gosto de deixar perto de onde vai ser o meu componente. Eu vou criar um componente aqui de review, vai ficar dentro da pasta components, então coloquei testes aqui também para abordar toda a parte de review. Vou vir aqui, vou criar um arquivo review. Aí a gente tem aqui a extensão do teste, então é .test.js aqui, TS se for TypeScript, tá? Show de bola. Fiz aqui. E aí ele tá falando aqui, ó, o teste falhou, mas não tem nenhum teste ainda para falhar, certo? E aí eu vou fazer um teste simples aqui pra gente começar a entender como que funciona para fazer testes. Eu preciso renderizar alguma coisa na tela para que o teste funcione. Então, primeira coisa, eu vou dar um nome para o meu teste. Para isso, eu vou utilizar de uma função chamada describe, certo? Vou colocar o nome aqui do meu teste. Então, vou fazer aqui, ó, review component. Show. Beleza. Show de bola. Só que esse describe aqui, se eu for analisar, ele vem do VyText, tá? Então, vou importar aqui, ó, describe from VyText. Beleza. E para eu fazer um teste, para eu poder fazer um teste, eu preciso também de um cara aqui, que é o meu teste. Show? Eu vou fazer um teste simples aqui, ó. Deveria renderizar o componente review. Eu coloco um nome para o meu teste. Show. Feito isso, eu vou criar a estrutura aqui do meu teste. Essa estrutura vai ser da seguinte maneira. Vou criar aqui, ó, componente renderizado false, certo? Vou falar que não foi renderizado, né? E aqui eu tenho que colocar uma palavra-chave do que tem que acontecer no meu teste. Então,
o meu componente ele tem que ser renderizado, certo? Então eu vou vir aqui, colocar uma palavrinha importante, chama expect. Essa palavrinha vai ser o seguinte, eu vou checar se essa variável aqui, componente renderizado, ela é igual a alguma coisa. Então, to be true. Então, olha só, na hora que eu rodar esse teste, né, a minha variável que recebe o componente, que nesse caso aqui eu estou colocando um false para ela, eu espero que esse teste seja verdade. Mas nesse caso, como a minha variável aqui é false, né, componente renderizado false, mas eu espero que seja verdade, o meu teste vai falhar. Olha só, ó, um teste falhou. Se eu olhar, ele está falando aqui, ó, componente renderizado is not defined. Deixa eu ver se não está definido mesmo. Aí. Beleza, agora tá o nome certinho. Beleza, show. Só que aí agora ele fala o seguinte, ó, falhou nessa asserção aqui. Então, nesse expect aqui ele falhou. E ele fala, ó, eu esperava true e o vermelho é o que ele recebeu. E ele recebeu false. Que é exatamente o que está acontecendo, ó. Eu estou falando que essa variável aqui, eu esperava que ela fosse true, mas ela é false. Se eu coloco true aqui, o meu teste passa. Olha só. Mas vamos fazer o seguinte novamente aqui. Esse teste aqui, ele tem que renderizar o componente de review, certo? Então, vamos fazer de conta que eu importei o componente aqui, ó. Importei o componente, né? E eu vou montar ele na tela. Mount review. Esse mount, ele vem do view, tá? View test utils. E aí, então, ó, eu montei o componente de review, tô renderizando e espero que isso seja verdade, né? Só que eu não tenho ainda o meu componente de review. Então, na hora que ele for tentar montar, possivelmente vai dar problema. Ó, falhou lá, quebrou algumas coisas e tal. Era exatamente isso que eu esperava, né? Que o meu teste falhasse, porque ele não conseguiu importar, porque o meu componente ele não existe, certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui o componente review.view, certo? Beleza. E aí, tá voltando a pasta, beleza? Vou falar o seguinte, componente renderizado, ele vai retornar aqui, esse mount, ó, ele retorna pra gente um componente montado, né, do view wrapper. Eu vou fazer o seguinte, vou perguntar se esse componente ele existe, ó, ponto existe. Show. Quando eu faço isso, né, o meu teste ainda falha. Ó, esperava que o meu componente review fosse montado, fosse true aqui, que ele existisse, mas tem alguma coisa aqui que está falando. Cara, ó, no meu template ali, ou um script, é requerido em um single file component. Ou seja, eu ainda tenho um arquivo, mas eu não tenho um componente de fato. Então, eu vou criar aqui um componente de fato agora, certo? Vou vir aqui. Eu gosto já de colocar a palavrinha mágica do setup. Vou jogar aqui para cima. Show de bola, olha só. Agora eu tenho um componente em view, né? Meu teste já passou. E aqui eu posso dar assim, ó, graças a Deus aqui que já passou meu teste. Só que esse teste aqui, ele só comprova que o meu review ele foi criado. Mas como que eu vou criar outras coisas aqui para melhorar ainda mais esse teste? Aqui já está um teste funcional. Então eu tenho aqui um componente que está sendo montado e ele está sendo renderizado. Estou vendo se ele existe e se está sendo igual a true. Tanto é que se eu colocar false aqui, o componente não deveria ser montado em algum momento, né? Por exemplo, você tem um if, né? Se renderiza um componente ou não. Então, eu quero ver se esse componente aqui não existe, né? Aí ele vai falhar, porque ele está sendo montado nesse momento, certo? Então, beleza. Vamos fazer um teste agora do seguinte. Eu quero que o meu texto tenha a palavra Josenildo no título, tá? Então, eu vou vir aqui no meu template, vou criar aqui uma div class review, certo? Olha só. Vou criar aqui um H2, certo? Class name title. E aqui vai ser Josenildo, olha só. E agora eu tenho que testar. Na realidade, o meu teste tinha que ser diferente, né? Tinha que quebrar primeiro, mas enfim. Vou vir aqui e vou fazer esse teste agora, ó. Agora eu vou criar um novo teste aqui. Teste, opa.
deveria renderizar o nome do usuário do comentário, certo? Beleza. Então vamos lá, fazer toda a estrutura. Show. Posso copiar essa primeira parte que eu vou montar o componente, certo? Montei o componente. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Const nome usuário. E aí, esse componente renderizado, normalmente a gente vai chamar esse cara de wrapper, tá? O nosso wrapper aqui, ponto find, que é do próprio view ali para procurar alguma coisa dentro da minha div. É como se quando eu montasse esse componente, todo esse elemento aqui fosse para dentro dele, tá? Beleza, então eu vou procurar pela classe title, certo? Show. Ponto text, porque daí eu já pego o texto que está dentro de qualquer elemento que tenha ponto title, beleza? E aí eu vou esperar que o nome do usuário, que eu escrevi errado, usuário, aí eu vou dar um to be, aí eu coloco o nome que é aqui, por exemplo, eu espero que seja Rodrigo. Então, ó, montei o meu componente, dentro do meu componente estou procurando por uma classe .title, pego o texto que está dentro dessa classe e armazeno. E aí agora eu tenho que verificar se o nome que está dentro dessa classe é Rodrigo, certo? Então, ó, beleza. Falhou. Por que falhou? Porque lá está sendo renderizado Josenildo, beleza? Então falhou a minha classe, vem aqui e acerto agora, ó, Rodrigo no meu componente, show, olha lá, ó, beleza? Agora vou fazer o processo aqui do TTD. Então, vou fazer das estrelas agora. Então vai ser quase a mesma coisa aqui. Então, ó, deveria renderizar as estrelas do comentário, né? Então, ó, deveria renderizar as estrelas do comentário. Montei aqui o review, só que dessa vez vou pegar o stars e quero que seja 3 de 5 estrelas. Eu quero que tenha esse texto, ó. Show? Aí ele vai falhar, né? Não conseguiu encontrar esse... estrelas. Texto estrelas, né? Melhor. Beleza? Ele não conseguiu encontrar esse cara, né? Falhou na missão. Se ele falhou nessa missão, então basicamente a gente tem que fazer o quê? Criar essa estrutura, né? Então eu vou vir aqui. Então, ó, parágrafo, vou colocar aqui o texto que eu quero que ele tenha, né? Vou colocar aqui a classe stars e agora ele tem que passar. Show de bola. Então já fiz o teste aqui do meu componente, beleza, show de bola. E o próximo e último passo aqui é renderizar se ele está aqui com o produto correto, a descrição correta. Então basicamente eu vou fazer a mesma coisa aqui. Deveria renderizar a descrição do usuário. Beleza. Descrição. Isso é uma descrição de teste. Aí aqui dentro aqui vou colocar. E tem que pegar o texto exato, né? Mas vamos ver se vai falhar primeiro. Né? Tá com um texto errado, aqui também tá com um texto errado. Na hora que ele vai fazer aqui, ó, ele falha, né, no meu teste. Aí eu vejo aqui o que estava acontecendo. Então, ó, eu esperava que seria isso, é uma descrição de teste, mas recebeu 3 de 5 estrelas. Então, tá errado aqui a minha descrição. Vou vir aqui, vou acertar. Show! Agora eu fiz corretamente. Então, aqui a gente viu como que eu faço para criar testes no front-end. Isso é uma versão básica e agora a gente vai fazer o quê? Com que o meu componente ele seja dinâmico. A gente vai aprender uma coisinha a mais na próxima, que vai ser o seguinte. Esse número aqui, às vezes, vai ser dinâmico. Eu não posso chumbar esse 3 aqui. E esse nome aqui também, né? Essa descrição também, ela vai ter que ter alguma coisa. Beleza? Então, a gente vai checar essa parada.
Beleza? Então, já se curtiu, já deixa o like. Esse aqui merece.